Mudando de assunto, minha gente, uma lei sancionada pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, está gerando polêmica entre os magistrados. A lei cria o juiz de garantia. Mas quem é exatamente esse? Eu até tive curiosidade em entender o que é isso, o juiz de garantia. Ele será responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Em tese, seria o seguinte, ele acompanha a fase de inquérito. Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Já não está faltando juiz à beça em nosso país? Eu ouço falar direto sobre isso. Como será esse outro juiz, né? Ele vai acompanhar a fase de inquérito e também a fase de investigação. E depois o caso fica com o juiz de instrução e julgamento, que não pode ser o mesmo juiz de garantia. Mas as associações questionam não ter um tempo hábil, um tempo ideal para isso, para essas mudanças, e também levantam questionamentos, como, por exemplo, nas comarcas que tiver só um juiz. Como é que fica? Como é que essa lei vai ser aplicada? O vice-presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe nos enviou gentilmente um áudio sobre o que está sendo feito pelas categorias no país. Vamos prestar atenção? Vamos ouvir? Balança aí. A Associação Brasileira, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a Associação dos Juízes Federais já ingressaram com ações e medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal contra a Lei 13.964. Há dois partidos políticos também, justamente pela preocupação de como operacionalizar a criação do juízo de garantia num prazo muito exíguo de 30 dias. E mais, 30 dias contando o recesso, ou seja, os tribunais estão em tese parados, os tribunais todos do país, até o próximo dia 6, dia 7 de janeiro. Como operacionalizar tudo isso, ou seja, num prazo mais reduzido, apresentar essas propostas à Assembleia Legislativa, ela ser aprovada, apresentar ao governador para sancionar a lei e implementar a sua criação num prazo de 30 dias. Então é muito complicado, muito complexo. Mas queria deixar novamente registrado que não cola o discurso de contaminação do juiz que atua na investigação e atua no processo. Os juízes, os magistrados brasileiros atuam sempre com base na imparcialidade e na legislação vigente. Agora você vê o seguinte, Roberto Alcântara falando que a coisa é complicada. O volume de informações é muito grande. Eu sempre faço a lição de casa. Ontem eu me debrucei nesse pacote anticrime a tarde inteirinha. Aí fui vendo ponto a ponto, lei a lei. É uma coisa extensa demais. Agora imagina para mim, eu que não sou do ramo. Mas aí eu te pergunto, quais os impactos do pacote anticrime pro judiciário e a visão da advocacia em relação a essa situação? Vamos receber agora o doutor Plínio Rocha, ele é advogado especialista em direito constitucional, e também o doutor Lincoln Prudente, advogado especialista em processo penal. Por quê? Isso pode nos atingir a todos nós, cidadãos brasileiros. E eu já pergunto, tanto ao Lincoln quanto ao Plínio, esse pacote anticrime do meu xará Sérgio Moro, ele é remédio ou ele é veneno? Plínio, bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer. Tudo bem? Lincoln, tudo bem? O que vocês acham? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia. Inicialmente, registrar nossa satisfação em poder compartilhar, no último dia do ano, não é isso, um tema de tamanha relevância para a sociedade brasileira. Verdade. Veja só, inicialmente é importante registrar que nós estamos diante de alterações profundas na nossa sistemática processual penal, principalmente. De modo que, respondendo sua pergunta objetivamente, eu acredito que se a legislação que foi alterada, se ela for aplicada na dose certa, da forma correta, eu acredito que seja um remédio para vários problemas, inclusive de segurança pública, que hoje nós enfrentamos. Então, há pontos positivos? Há pontos positivos. De fato, a legislação, no seu aspecto geral, ela representa um avanço, ainda que a gente saiba que o direito penal ele não resolve todas as mazelas da sociedade, principalmente nessa parte da segurança pública, mas eu acredito que é um ponto importante, um avanço importante, porque, por exemplo, ele aumenta as penas para alguns crimes, sem deixar de lado a preocupação
não é constitucional em relação às garantias relacionadas ao cidadão. Então, isso é importante. É mais ou menos por aí, doutor. Agora, essa questão do juiz de garantia. Eu até comentava assim, eu falei com vocês que eu li o documento, ele é muito longo, né? Muito longo, muito interessante, muito amplo e tudo mais. Mas por que gera tanta polêmica, doutor Lincoln? Principalmente no que se refere ao juiz de garantia, sendo que nós já temos poucos quadros e o sistema judiciário está completamente travado em nosso país. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos telespectadores. Reiterando, é uma imensa satisfação estar aqui com você. Em relação à sua pergunta, nós temos que analisar que o processo penal, o contexto do processo penal no Brasil, ele vivia uma época um pouco ultrapassada, já que o código era de 1940. 1941. 1941, o Código de Processo Penal e o Código Penal de 1940. Então, esse pacote anticrime, ele vem para modernizar a legislação, tanto no combate ao crime, como também na efetivação de direitos e garantias fundamentais. No tocante ao juiz de garantias, nós observamos que o juiz de garantias ele vem para efetivar os direitos constitucionais, mas, no outro ponto, nós temos essa preocupação na sua efetivação prática. Como vai ser implementado esse juiz de garantias? O próprio artigo, a própria legislação, ela determina o sistema de rodízios de juízes. Agora, como funciona esse sistema? Juízes onde tiver vara única, onde tiver apenas um juiz só, vai ter o rodízio desses juízes. Por exemplo, no estado como Sergipe, que é um estado menor, uma comarca onde tem um juiz só, a cidade vizinha que tem outro juiz, esses juízes vão fazer um sistema de rodízio, de revezamento. O juiz da comarca A, que atuar no inquérito, ele não poderá atuar na ação penal. Então, nós vamos ter esse rodízio que os tribunais vão ter que se adequar, redesenhar o seu quadro, redesenhar a sua organização judiciária para se adequar, até mesmo porque toda a legislação, quando ela tem uma mudança, uma reforma, ela exige algumas adaptações, ainda mais uma legislação dessa complexidade. Tem que se rever, se redesenhar a estrutura. E um tempo, como você disse, para adaptação. Doutor, nesse caso específico dos pontos negativos, eu vi, por exemplo, uma crítica muito séria, muito pesada do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Quais são os pontos mais negativos que você vê? Pois bem, e polêmicos. E polêmicos. Na verdade, eu gostaria de destacar um ponto específico que é em relação à questão do juiz de garantias. Por quê? Qual é a nossa sistemática hoje? A nossa sistemática criminal. Nós temos uma investigação, não é? E nós temos, se for o caso, um processo criminal, um processo penal. Hoje, até então, melhor dizendo, não é o mesmo juiz que atuava na investigação, por exemplo, deferindo, concedendo medidas como decreto de prisão preventiva, determinando busca e apreensão, esse mesmo juiz ele poderia perfeitamente participar da instrução e também do julgamento lá no âmbito da ação penal. Hoje nós teremos, de fato, essa diferenciação. Nós teremos um juiz como ator da investigação para preservar essas garantias, nós deixando claro que o juiz ele não pode interferir na investigação. O trabalho de investigação, via de regra, é um trabalho do aparato policial do Estado, tá certo? O juiz ele está ali, naquele momento, apenas para resguardar as garantias fundamentais do investigado, não é? Essencialmente, e aí, posteriormente, na parte da ação penal. O que eu vejo, na verdade, negativo, mas é um ponto que eu acredito que será objeto de questionamento e também de adaptação, é justamente como o Poder Judiciário vai enfrentar essa nova realidade. Porque na condição de servidor do Poder Judiciário, eu posso afirmar que nós vamos precisar, na verdade, remodelar, redesenhar a nossa estrutura. Isso passa, não só pela questão financeira, mas também a questão da atuação. Exatamente, ter condições para desenvolver mais essa atividade. Exatamente. Doutor Lincoln, eu pessoalmente defendo aqui penas mais graves, né? E eu percebi ali que há essa possibilidade dessa penalização mais pesada. Mas o nosso sistema carcerário é caótico. Isso seria exatamente a solução nesse momento? Como é que você vê essa questão? No momento, a gente chama no direito, o direito penal de emergência. Quando o Estado, através de reformas na legislação, ele endurece as penas, mas o endurecimento por si só dessas penas não trazem uma resposta efetiva no combate à criminalidade. Nós precisamos de uma estruturação do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária, que é responsável pelas investigações,
e também do próprio sistema carcerário, que ele é responsável pela ressocialização daquele condenado. Então, nós observamos como positivo esse endurecimento das penas, como, por exemplo, no pacote anticrime, nós temos o roubo praticado com arma branca, ele passa a ser uma causa de aumento de 1/3 a metade da pena, que antes era considerado como roubo simples, então a pena vai ter uma elevação. O roubo utilizado com arma de uso restrito, ele dobrou a pena. Então, é um direito penal de emergência. Ele serve naquele momento para dar um impacto na sociedade, mas nós temos que lembrar que o sistema penal, ele tem toda uma estrutura que precisa funcionar de uma maneira como um todo para efetivamente combater a criminalidade. Para a gente fechar muito rapidamente, essa questão polêmica da prisão após a condenação em segunda instância. Certo. Bem rapidinho. Pois bem, na verdade o questionamento é em relação a um princípio, uma garantia constitucional relacionada à presunção de inocência. A nossa Constituição prevê que ninguém será considerado culpado, somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da condenação. E o Supremo Tribunal Federal recentemente enfrentou esse tema. No âmbito de questionamentos, o Supremo entendeu que essa prisão em segunda instância ela é inconstitucional, ou seja, ela fere a nossa Constituição Federal. Tá certo. Doutor, um feliz 2020 para você, doutor Lincoln. Muito obrigado, doutor Emílio. Tudo de bom para vocês e esperamos pelo aprimoramento da nossa justiça. Que os nossos direitos individuais sejam conservados, que o judiciário possa evoluir, possa crescer, prestar um serviço maravilhoso para nós e que construamos juntos um 2020 muito melhor que 2019. Obrigado a presença de vocês. Muito obrigado.